No capítulo anterior, chegamos no distrito portuário de Santana do Tapará. Acampamos na comunidade de Murumuru. Durante a madrugada, enfrentamos uma tempestade. Eu dei a letra ontem, hein? No dia seguinte, levantamos acampamento e seguimos para o Parque Estadual de Monte Alegre. O palco daqui a pouco vai ser Monte Alegre. Hoje o dia promete. Os desafios estão apenas no começo. Meu nome é Elivaldo Castro, eu sou guia em Monte Alegre. A gente está aqui dentro do Parque Estadual Monte Alegre. O Parque Estadual Monte Alegre, mais conhecido como PEMA, ele foi criado em 2001 a proteger um patrimônio que é de todo mundo. Numa caverna chamada Pedra Pintada, nesta direção, foram encontrados vestígios arqueológicos que indicam a presença humana desde 12 mil anos atrás. Ainda na pré-história, grupos humanos ou um grupo humano chegou nessa caverna e estabeleceu moradia por milênios. Nessa caverna foram encontrados vestígios como pontas de lança, pinturas rupestres em toda a caverna, inclusive no teto da caverna. A primeira escavação ela foi feita nos anos 90, liderada por uma arqueóloga norte-americana chamada Anna Roosevelt. A datação nessa época foi 11.200 anos. Anos depois, em 2014, grupos de brasileiros do Guild e da UFOPA escavaram novamente e a datação ela subiu de 11.200 para 12 mil anos. Então hoje, a presença humana nessa região ela é de 12 mil anos atrás. Além dos vestígios dentro da caverna, a gente encontra ao longo dos paredões da serra pinturas rupestres, círculos, animais, figuras humanas, algumas em lugares difíceis de fazer, como no teto da Pedra Pintada e em paredões da Serra da Lua. O Parque Estadual Monte Alegre fica no oeste do Pará. Eu me chamo Elivaldo Castro, sou guia, tenho um Instagram, Elivaldo Castro. Quem quiser, acesse meu Instagram e venha aqui ouvir um pouco da história desses primeiros brasileiros que nasceram nessa caverna. Vamos para cá, cogumelo e tartaruga. Aí tem um outro lugar do outro lado aqui, mas eu acho que a gente não vai lá para a gente priorizar os outros três ao sul.
que é Caverna da Pedra Pintada ou Gruta do Pilão. Painel, o lugar onde talvez tenha mais pintura rupestre concentrada no lugar, e tem uma figura que alguns chamam de calendário, uma pintura com 53 quadradinhos, todos juntos que formam um quadrado desse tamanho. Possivelmente seria contagem de algo, mas depois a gente vê isso aí. E a Pedra do Pilão. E entre um e outro aqui a gente tem o Mirante do Pilão, que é um lugar ainda mais alto que a Pedra do Pilão. A gruta é o lugar onde foram datadas primeiro de 11.200 anos, essas nos anos 90, e agora em 2014 a datação ela baixou ainda mais, hoje ela é 12.000 anos. Então, 12.000 anos ainda na pré-história. Grupos, ou o primeiro grupo de humanos chegou em toda essa região. Se tu olhar Monte Alegre, a gente está no meio do que é a Amazônia Legal. A gente está a 1 hora de voo para Manaus, 1 hora de voo para Belém. Exatamente. O centro, o meio da Amazônia Legal. A Amazônia que pertence ao Brasil. No restante da Amazônia, não tem nada parecido com 12.000. Por exemplo, aqui a Pedra Pintada, vamos dizer 600 km nessa direção, deveria ter um vestígio arqueológico que indicasse, por exemplo, 16.000, indicando que eles levaram 2.000 anos de lá até aqui. Não tem nada disso. Não tem nada disso. O vestígio mais antigo nessa região é de cerâmica de 8.000 anos, que é Santarém, Taperinha. A nossa cerâmica aqui, ela pode chegar a 7, talvez 8, mas a mais comum mesmo que se encontra é de 3.000, 4.000 anos. Então a nossa cerâmica, ela é recente. Ela é recente. Pode... Recente, entre aspas. Sim, claro, historicamente. Sim. Né? Então, aqui a gente tem, ó, as maiores pinturas. Sítio arqueológico Serra da Lua. Serra da Lua não é um sítio, não é uma serra, e sim um sítio arqueológico, que fica na Serra da Lua. Essa pontinha oeste da Serra do Hererê, ela é a Serra da Lua. A Serra do Hererê, ela começa lá onde a gente viu, toda aquela serra, e ela se estende para cá por 4 quilômetros. Em alguns lugares ela tem 1,5 km, às vezes ela tem 2 km de largura. Muito grande. É grande, é muito grande. E tudo que a gente vê é arenito. E que ano que foi institucionalizado? Pois é, essa área? o parque ele foi criado em 2001 oficialmente. O centro de visitante com essa estrutura aqui, ele é recente ainda, de 2018. O governo Temer, depois da Dilma. Aí. Pois é, a grana é federal, a grana é federal do IPHAN para construção, o parque ele é estadual, mas a grana para construção, ela é federal do IPHAN. A contrapartida do estado é 5%, 2%, bem pouquinho. Mas hoje quem controla? Ainda é o estado. O estado. É o órgão do estado chamado IDEFLOR. IDEFLOR. Eu tenho uma bota aqui. Daqui a pouco dá pra... O Homo sapiens está muito claro, era muito inteligente, tanto é que eliminou talvez 1 ou 2 variantes humanas até chegar aqui. Uma delas foi o Neandertal, quando chegou na Europa. Ele chegou na Europa, o Neandertal já estava lá, mas aí o Homo sapiens carregado de tecnologia simplesmente passou por cima do Neandertal. Tinha uma capacidade maior de conhecimento, né, de habilidade. Muito mais ágil, capacidade de produzir ferramentas, equipamentos. Era o ser pensante, né? Sim. No papel ele fez um rosto completo, com os 2 olhos e toda a face, com um risco só. Muito interessante essa pintura aí. Outra pintura que é diferente, uma pintura 3D, 12.000, 9.000, 7.000 anos atrás. Ele fez um olho de cada lado, sobrancelha, nariz e boca. Ele aproveitou essa
essa ponta da montanha para ele fazer uma pintura que não fosse plana. Eu confesso que se eu estivesse pintando aqui eu jamais iria olhar para essa ponta da serra e imaginar que dava para fazer uma pintura diferente da que normalmente as pessoas fazem. Ter cautela quando se fala de pintura rupestre, porque como o artista não está mais aqui, é claro, para explicar exatamente o que ele quis dizer, não é muito coerente a gente sair afirmando coisas por aí. Mas Serra da Lua, o nome do sítio, por conta dessa figura que se imagina que seja lua. Uma característica dessa pintura é a perfeição nas duas bordas. Como ele tem duas cores, ele foi perfeito duas vezes, pendurado num paredão, numa pintura só. Na borda amarela e na borda vermelha. Eu imagino, sim, pendurado num paredão, em um lugar rugoso, totalmente irregular. Ele foi perfeito. Aqui a estrutura da parede houve alteração ao longo dos anos? Não. Posso te provar que não. Era isso aqui mesmo. Uma outra pedra mudou de lugar, mas a estrutura, olha só. A base era essa. Tinha pintura bem aqui, ó. Mas as pessoas colocavam muito o pé aqui para tirar a foto e tal. Ó, a prova é isso aqui, ó. Os respingos. Esse respingo ele veio daqui, ó. Ele veio da pintura. Sim. Aqui ele caiu na borda da montanha, na pedra pintada ele caiu no chão. E ele ficou resguardado ao longo do soterramento desse lugar. A Edith Pereira, ela diz o seguinte, que as pinturas rupestres circulares, os aros, eles realmente têm a ver com os astros, Sol e Lua. Quem pintou isso, queria deixar bem claro que as duas figuras, apesar de antagônicas, de diferentes, de viver, vamos dizer assim, uma à noite, a outra de dia, elas tinham uma relação. Como é que ele quis mostrar isso? Esse apêndice, ele sai daquela figura e vem direto para essa figura. Agora, faz uma conexão, né? Sim, agora mais interessante, ó. Essas duas figuras, elas seriam uma figura dessa. Se você ver, ó, aqui a borda seria amarela, diferente daqui, e o centro seria vermelho. Lá o centro seria vermelho e a borda provavelmente seria vermelha. Das duas, uma. Ou ele começou lá, não gostou muito do resultado, abandonou e fez aqui. Lá. Ou ele fez primeiro aqui e testou outras possibilidades. Queria fazer novamente, só que não conseguiu, abandonou. Se você ver, as duas têm apêndice que interligam com essa figura circular que tem raios. Tem uma coisa curiosa também, para mim é curioso. Sim. Né? Aí você pode me dizer se isso faz algum sentido ou é apenas uma bobagem. Acho que é o sol que você tá falando. O sol com... Não, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. É essa mesmo, parece um sol com olho e boca, né? É, sim, mas ele, o que me chamou a atenção... Ele aproveitou... Mas o que me chamou a atenção foi a o lágrima formato da boca. Ou triste seja, ou brava? Não, feliz. Feliz. Sim, rindo. Rindo. Sim. É. Então, ou seja, a pessoa que está fazendo, ela tem uma capacidade de expressão corporal. Sim. De expressar o humor que ela tem. A gente vai ver aqui pra frente também. Então aqui a gente tem ela sorrindo, mas parece que lá na frente onde era aquela 3D, não sei se consegue aparecer bem o formato do sorriso, eu não sei, acho que não, né? Não. No 3D não. Lá na frente, né? Porque lá parece assim um animal, não uma figura humana. Não uma figura humana. Legal. Mas os sols, tu vai ver, tu tem razão, eles sempre aparecem com uma espécie de... Bugio? É, aqui pra gente não, é guariba. Guariba é um tipo mas de macaco? Bugio, vocês chamam bugio lá no Sudeste. É, no Sul seria acho que bugio. É, a gente Um tipo de guariba. macaco. É, o maior primata que a gente tem. Não pode afirmar absolutamente se liga no barulho. O que significa aquilo, tá entendendo? Certo. É claro que ela se preparou, ela estudou, ela tem experiência e tal, então ela tem um pouquinho mais de autoridade do que a gente. Com certeza. Mas
afirmar absolutamente o que significa. Ó, será que é um só? Não. Olha a minha casa. Como que você chama aqui? Ou esse? Gariba. Gariba. Guariba. 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 G-U-A. Ele que tamanho que ele é? Ele tem 1,5 uma metro. desse tamanho. É, mais ou menos assim. E ele tava sentado, né? Se um animal desse fica em pé, ele dá aqui, me. Caraca! Você é louco, louco. O pelo vermelho. Vermelho? Vermelho. Vermelho. Do outro lado do rio, alguns dizem que não é a mesma espécie. Mas nós aqui, os guaribas da margem direita subindo o rio, eles são vermelhos. Os guaribas subindo a margem esquerda, eles são pretos. Tá. Pra gente é a mesma espécie, mas... Só pra eu entender aqui, ali ó. Se você falou subindo o rio? O rio Amazonas, a margem Subindo o direita. rio Amazonas. Ah tá, então eu tô... Do meu lado direito é onde está Oriximiná. Sim. E do lado esquerdo seria Parintins, por exemplo. Isso. Perfeito. Olha os morcegos na caverna. Cadê os morcegos? Olha aí. É sofrido. Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não entendem, cara. Mexendo com forças alienígenas. Ô, Benhur, como é que é aquela música assim, ó? Aqui a gente chama ele de Lago do Paituna, porque essa região aqui de Várzea, ela é conhecida como Paituna. Então esse lago aqui a gente chama ele de Paituna. Mas na verdade ele é a continuidade do Lago Grande de Monte Alegre, que está mais à nossa direita aqui, ó. Só que no verão seca tudo isso daqui, fica água só para dar mesmo aos passarinhos. Tudo isso aqui que a gente está vendo seca? Sim. A água toda vai embora. Uma outra realidade no verão. Tudo vira pasto, a galera bota gado aí, isso fica branco de gado, isso aí tudo. Jesus Christ! Ai, vocês têm que... Ai, me dá um desconto que eu tô com puta de uma bota. De boa, de boa. Bora! Aí. Não tem apoio.
Que dia foi esse, Bruto? Dia de lama, dia de glória, dia de chuva. Dia de conhecer os ancestrais com sua arte rupestre, dia de conhecer montanhas. Dia para chamar de meu, dia para chamar de seu. Dia para agradecer. Nós nos divertimos em alguma medida, claro, nós fomos a alegria de alguém, nós somos a diversão de alguém naquele momento, naquele lugar tão interessante. Que paisagem, que visu, quantas emoções, quantas aventuras. Assim, vamos fechando mais um dia cansados, os ombros arqueados, mas com o coração, sem dúvida, transbordando em gratidão pelo lindo dia. Tchau, obrigado. Câmbio, desligo.